Estamos hoje na Flica, em Cachoeira, com o professor Felipe Tuchá, ele que é professor da UFBA, um intelectual que vem pesquisando os direitos dos povos indígenas há muito tempo. Queríamos perguntar para ele, agradecer pela sua participação, e perguntar como é que ele enxerga essa questão da resiliência indígena, que mesmo após um governo genocida, com a pauta marcadamente anti-indígena, que em 4 anos conseguiu promover um retrocesso de várias décadas, mas logo, em pouco tempo depois, a coisa muda, já se cria um ministério, o governo atual já demarcou 6 terras indígenas e tem muito mais para demarcar. Eu queria que ele avaliasse como é que fica a questão indígena em meio a essa aparente fragilidade dos sistemas jurídicos, né? Que são folhas de papel, ao sabor dos ventos políticos. Perfeito. Tem uma coisa que às vezes se a gente olha para a história, né, da luta dos povos indígenas, a gente tem oscilações entre momentos de maior abertura democrática e momentos onde a truculência fica maior, né? Então, quando a gente olha para o governo do ex-presidente, certamente a gente está se deparando com um momento crítico de violações de direito, né? Onde há um acirramento sem precedentes, né, na democracia moderna do país, de violações desses direitos. A situação hoje, sobre diversos pontos de vista, é bem melhor, né? Mas há uma continuidade nesses momentos, né? Que é, por exemplo, quando você observa, né, que a violência contra povos indígenas ela é contínua, né? Então, mesmo em momentos mais democráticos ou em momentos menos democráticos, existem problemas estruturais que permanecem muito pouco resolvidos quando se trata de povos indígenas. O principal deles é assegurar os territórios, a desintrusão desses territórios. Então a gente está falando de 30 anos que o território Yanomami está invadido por caribenhos. Então, assim, isso não é novo, isso não vai ser resolvido de uma hora para outra. Essas situações, elas demandam mudanças profundas, né? Não apenas na estrutura jurídica e política do país, mas na consciência nacional, né? No modo de enxergar ideais caros como a ideia de progresso, a ideia de desenvolvimento, que continua reiteradamente atravessando os nossos territórios, né? Então você tem essas diferenças imediatas dentro das conjunturas políticas que mostram como o nosso sistema jurídico é frágil, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem uma coisa que é muito arraigada e muito profunda, que só vai ser mudado muito lentamente. Então, nesse sentido, é preciso que a gente tenha clareza para discernir o que é diferente hoje do que era 4 anos atrás, e ter clareza também para pensar o que continua, né? Porque a gente está muito longe de ter resolvido essas questões mais estruturais. Terra. E sobre esse ponto da terra que você cola aqui, me parece que há uma centralidade da questão do território dentro de todas as pautas indígenas. Seria uma espécie de mínimo existencial da chamada questão indígena, a demarcação dos territórios. Ela já era para ter sido feita desde 5 anos após a promulgação da Constituição, e agora, com o recente julgamento do marco temporal, a questão do marco temporal ela foi afastada, mas o próprio Supremo Tribunal Federal criou novas condições que não estavam no texto constitucional para que haja a demarcação quando os indígenas já têm posse desse território depois de 88, que é a questão da indenização da terra nua, uma coisa que a Constituição não tinha falado de forma nenhuma. A Constituição fala em indenização das benfeitorias que foram constituídas de boa fé, mas só das benfeitorias. O valor da terra vai, sem sombra de dúvidas, se isso acabar sendo chancelado pelo poder legislativo, né, que certamente essa questão vai ser levada para lá, isso vai dificultar, onerar ainda mais a demarcação das terras indígenas. Então, como é que você avalia também o papel, às vezes, de um ativismo de verniz, que ele é discursivo, ele fala assim, não, acabou o marco temporal. No entanto, se você quiser terra indígena, você vai ter que indenizar a terra desses poceiros que invadiram as terras indígenas. Isso como você mesmo mencionou, algo que não está previsto no entendimento constitucional do que é terra tradicionalmente ocupada, né? No sentido de que não é possível que tenha títulos a serem indenizados caso a terra seja tradicionalmente ocupada, de ocupação tradicional, né? Aquele título não seria válido, e a gente tem, na verdade,
O que isso demonstra, né, aquilo é algo que eu falo na minha tese, né, que a gente esses enfrentamentos, ele é como quando você está no mar, né, e vem uma onda e você passa de uma, vem uma outra onda e às vezes algumas ondas são maiores do que as outras, né? No mar não é assim. O mesmo jeito me parece que é a nossa experiência, né? Porque o marco temporal certamente era uma dessas ondas imensas que a gente teve que conseguir passar, né? E às vezes nem dá tempo de você levantar, né? Daquela ameaça e vem uma outra ameaça e chega logo em seguida para ocupar novamente o movimento indígena de fazer esse trabalho de conter o interesse do agronegócio, o interesse pelos territórios indígenas, né? Muito obrigado pela sua participação, pela sua generosidade na fala e respondendo assuntos mais ou menos. É a sua primeira vez em Cachoeira? Já conhecia essa cidade? Já conhecia, mas nunca tinha vindo na Flica. Mas é uma cidade maravilhosa e estou gostando muito da experiência de estar aqui na Flica. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Valeu.